Oi, tudo bem? Meu nome é Bruno Del Rio e você está em mais um Desenhando com Del Rio. E hoje vou falar sobre tons. Faz tempo que eu tô para falar aqui no canal de tons, né? Vira e mexe a gente conversa nas lives aí, em outros canais sobre referências e eu achei legal fazer um vídeo em que eu analiso as referências. E aí eu faço isso, o que boas artes têm em comum, né? E na arte das minhas referências, que é essas que eu separei, até outras, muitas, é a boa qualidade da composição tonal, né? Então, a boa qualidade do direcionamento do olhar para áreas que a gente quer focar contra áreas que a gente não quer tanto foco, né? E isso acontece através dos tons, tá? E os tons são tão impactantes, que não importa muito a cor, né? Acho que eu já falei isso em outros vídeos, mas é legal ressaltar que às vezes as pessoas dão muito valor para a cor ou a cor própria das coisas, né? Que a pele tem que ter cor de pele, o, a, a roupa tem cor de roupa, o fundo tem cor de fundo, se tem água tem que ser azul, se tem sol tem que ser amarelo, né? E não é bem assim que funciona no mundo pictórico, no mundo da pintura, da ilustração, da criação de arte visual, né? A gente tem liberdade de criar paletas de cor que tenham pouco a ver com a realidade, mas que passem uma ideia de clima, né? Eu tenho um outro vídeo aqui falando sobre cor no canal, né? Que é falando sobre composições de cor, estudando as principais composições de cor e como estudar isso no Photoshop, né? Aproveitando os recursos do Photoshop para fazer um estudo legal de cor. Mas hoje não é a cor o caminho, e vou falar, e eu falo até nesse outro vídeo que os tons estando bem agrupados, as cores não importam tanto. E essa é uma verdade que você encontra em outros artistas e outros professores de arte por aí, tá? Então é isso que eu vou ressaltar aqui, tá bom? Eu peguei imagens coloridas, tá? Eu acho que uma síntese tonal vai cair bem. E é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer uma análise de artes, de artistas, passo eles de referência para vocês e faço uma síntese tonal gráfica rapidinho, recortando aqui áreas e preenchendo. E com isso a gente discute as principais características tonais desses artistas, tá bom? Então vamos. E vou abrir com um retratista, tá bom? Tem inúmeros retratistas legais, obviamente, né? Mas eu acho que o que mais me impactou nos últimos tempos foi o Nicolas Uribe, né? Nem sei se eu falo o nome dele direito, né? Falo aportuguesado. E eu separei duas imagens pra gente falar dele, tá? Uma é essa mais fininha, né? Com um pouco mais alta, e uma outra imagem um pouco mais larga, né? E eu separei as duas imagens porque elas têm em síntese um assunto mais importante que eu acho sobre retrato que a gente pode ter, assim, que é quando a figura é clara, nesse caso, né? O fundo é escuro. E no outro caso, quando a figura é escura, o fundo é claro, né? Então, essa essa regra básica, ela norteia a maior parte dos retratos bem feitos que a gente tem. O próprio Nicolas Uribe trabalha com imagens que a figura e o fundo se confundem, que tem momentos ali da composição em que a figura entra no fundo e o fundo entra na figura. Isso eu acho magnífico, né? Mas saber muito bem separar figura e fundo nessa dualidade, seja escuro no claro ou claro no escuro, já vai facilitar muito a vida de quem está treinando, tá bom? E aqui as minhas sínteses gráficas vão partir do seguinte pressuposto, tá? Eu vou selecionar aqui o meu cinzinha, que vocês viram que eu fiz um enquadramento aqui antes de começar, né? E em vez de fazer uma leitura pictórica muito arrojada, eu vou só separar, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente vê no fundo, né, é a divisão do azul, né? Então eu vou fazendo aqui com o recorte, ó. A gente vê a divisão do azul lá no fundo, talvez seja mais para cima, assim, ó. E, e essa área aqui acaba sendo mais clara, né? Não é tão, é, não é tão mais clara, mas é mais clara, né?
Então aqui, ó, é mais escuro do que o fundo e a gente tem mais ou menos esse tom. Mas falar, vai, como é que você sabe que é exatamente esse tom? Eu não sei, né? Eu estou supondo que sejam os tons mais ou menos nesse esquema tonal, tá? E aí eu vou fazer a mesma coisa com a figura. Vou recortar uma área, né? Ó, meio que pensando o laço, tá vendo? Pensando em representar mais ou menos a silhueta do que a gente está vendo. E com isso fazer a síntese gráfica da imagem, tá? Todas a gente vai fazer dessa forma. Então a gente tem evidentemente 3 tons aqui, né? Ó, vou separar os tons aqui do lado para a gente ver. Então tem um tom de cinzinha claro que é o fundo, né? Na parte de baixo. Aí tem um fundo azul, que é um cinza mais escuro. E tem um outro cinza, que é o cinza mais escuro ainda do rapaz, né? Eu poderia separar outro tom aqui no meio, né? Porque a gente evidentemente tem uma reserva de luz dentro aqui, onde acontece o rosto do retrato, né? Acontece dentro da área da touca, né? E esse lugar é o lugar onde a gente tem um tom claro dentro do escuro, né? E aí a gente pode fazer essa análise, ela vai ser recorrente também, né? O tom que a gente tem para o rosto, ele é meio parecido com o tom do fundo do azul, né? Talvez o azul seja um pouco mais escuro, vai para falar a real. Acho que esse azul talvez seja um pouco mais escuro assim, né? E esse aqui talvez seja mais escuro assim. Mas é isso aqui, tá vendo, gente? É essa qualidade que faz da imagem. Então, qual seria essa cor aqui, esse tom, né? Olha, seria um intermediário aqui, né? Um pouco mais claro. Talvez até possa ser mais claro um pouquinho, tá vendo? E a gente tem o rosto dentro do capuz. Então, é o contraste desses 4 tons que forma, que dá a síntese do que importa nessa imagem, né? Então, os 2 tons do fundo mais claros, o tom mais escuro da touca do rapaz e o tom claro dentro do escuro, que faz um contraste muito forte e ressalta a área que a gente precisa ver, que é o rosto, né? O rosto no retrato sempre é muito importante, tá? Então, essa é a síntese tonal que acontece aqui dentro, tá? A gente poderia fazer outras coisas aqui, de repente dar uma recortadinha, se vocês quiserem, né? Eu vou fazer aqui rapidinho, ó. Uma recortadinha em algumas áreas aqui e tal, né? Para mostrar como você pode estudar, aprimorar o estudo se tiver com vontade e tal. Você pode fazer um pouco mais de detalhamento, né? E aí vai recortando aqui. E o legal disso aqui, de usar esse tipo de ferramenta, é que não, você não cai no pecado de trabalhar a definição demais, né? Então, eu acho que eu vou parar por aqui, só para analisar para vocês verem a elegância da composição, né? Então, é isso que faz com que a gente veja essa imagem. É uma das composições mais importantes, que é o figura escuro dentro do claro. Aliás, o claro dentro do escuro e essa silhueta grande escura, que é predominante, contra o claro do fundo, tá bom? Então, o Nicolas Uribe está feito. Vou fechar aqui. Vamos para o Cárcamo. O Cárcamo agora tem o cenário, né? E aí a gente pode perguntar, poxa, mas aí no cenário é muito mais difícil? É muito diferente disso? Não, não é muito diferente não. Vamos lá, mesma situação, tá? Então a gente tem que reservar uma área central. E acho que a primeira coisa a fazer aqui é definir esses primeiros planos muito escuro que tem aqui, né? Ó, exercício bacana de síntese gráfica que é importante às vezes a gente ter contato, porque isso facilita na hora que a gente está criando coisas novas, né? Então, a síntese gráfica. Isso aqui é uma silhueta assim, é uma mancha desse jeito. Uma coisa que, para quem tem já algum estudo de pintura, não é tão estranho, né? E aqui tem o reflexo da árvore aqui, ó. Bem legal. Cortando a imagem. E essa vegetação aqui toda, que eu represento assim, rabiscando, tá? E vocês podem fazer até mais simplificado que isso, tá? Se vocês quiserem, tá? Legal. E aí, com isso aqui a gente já tem a primeira reserva
e ela é suficiente para a gente escurecer e entender a imagem que a gente está lidando, tá vendo? Então a gente separou os principais contrastes, né? Eu acho que dá para incluir essa portinha também ali, né? Na verdade, eu acho que eu vou descer toda aquela área ali, ó, do lado da casa. Você vê que a composição não ficou tão legal, né? Eu provavelmente vai ter problemas na composição, mas o foco não é esse também, né? Então, beleza. Não se preocupe com isso, tá? Então, o que você estiver fazendo, abstrai um pouco se o desenho não está tão nítido, não está tão claro o que você está fazendo, se a escolha das manchas sintetiza ou não o desenho, não importa tanto, tá? Eu vou separar por hora isso aqui num outro tom, um pouquinho mais claro, só para a gente poder ver se é isso mesmo ou não, tá? Mas agora tem uma outra síntese importante que é a reserva do claro da casa contra a vegetação escura, né? Então eu vou fazer primeiro isso, desenhando aqui a casa, e com isso a gente tem um terceiro tom que vai facilitar a nossa vida para enxergar o que a gente está fazendo aqui. Com isso me sinto à vontade para descer esse aqui mais, ó. E legal lá. Então a gente já está começando a ter um ponto focal. Aqui a gente pode reservar um claro também nessa área. Tem bastante, né? Ó. Legal ter um reflexozinho aqui no chão também que dá pra gente colocar, que é o reflexo da porta. Ó. E aqui falta detalhamento também. Vou pegar esse cinza aqui, ó. E colocar aquele banquinho lá no fundo. E tá aqui um exercício também que é rico para criar coragem, para criar sínteses, né, de imagens. Porque às vezes a gente não tem muita coragem de sintetizar, de deixar tão simples, né, as coisas. A gente quer colocar detalhe onde não precisa, né? Então, esse tipo de exercício faz com que você se obrigue a enxergar sinteticamente, tá? Aqui eu vou tirar uns pedacinhos do tronco para ficar mais legal, ó, vazando a iluminação, dando mais reflexo, né? Mas é isso, tá? O exercício não precisa ter mais do que isso. Conseguiu reservar ao ponto focal, acabou o exercício, vai para a próxima, tá? Senão a gente fica penteando muito e não é essa a ideia, tá? Eu acho que talvez tenha alguma coisa nos tons que a gente pode aprimorar ainda, tá? É isso que eu vou fazer. Então, cada um dos tons estão aqui separado, né? Esse aqui é o mais escuro, ó. O mais escuro, o médio, que é esse aqui, o do fundo, que é esse aqui, e o mais claro aqui, tá? E a gente pode dar uma regulada neles então para poder tentar chegar numa síntese um pouco mais próxima, né? Acho que legal é jogar esse aqui um reflexozinho no chão, né? Ó. Olha lá, tá? Então, beleza, fizemos o estudo aqui tonal do, do cárcamo, tá? Tentando achar uma síntese gráfica legal e tonal com 4 tons. Um estudo bacana para entender o foco que ele quis dar aqui na arte. E podendo ter mais detalhe ou menos de acordo com o que você quer fazer, tá bom? Tem o Evan Melfamucci, uma imagem bem interessante, porque mas o rolê dele é que a gente tem uma silhueta muito definida aqui fora, aqui no personagem, desse claro, e acho que é a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? É a primeiro grande contraste que a gente enxerga aqui, né? A síntese gráfica é essa, tá vendo? E aí dentro disso aqui a gente tem as variações de tom que vão conferir o detalhamento da coisa, né? Então, por exemplo, aqui, ó, dando silhueta. E aí você vê que o poder de uma imagem criada, né? Os pés só aparecem porque ele pôs a capa escura, né? Senão ele ia misturar com o fundo, né? Então, essa inteligência aí que a gente quer conversar nesse tipo de estudo, tá? É esse tipo de brincadeira que é legal fazer. E aí volta a escurecer lá embaixo, no pé, de repente, né? Ó, tá? E a gente pode pegar áreas de fora para ressaltar ainda mais, né?
Tem alguns contrastes aqui dentro que eu vou colocar também escuros, ó. Depois que a gente coloca uma certa silhueta, fica evidente o que, que dá para aprimorar ainda mais, né? Escurecer ainda mais. Ó. Toda essa lateral aqui, né? Ó. De repente tem uma área aqui assim. Legal, e aí eu vou pegar um terceiro tom aqui. Médio assim, ó. Tá? E a gente separa eles aqui pra gente ver. Ó. Então, a gente tem o mais escuro, que é esse aqui, né? O mais escuro. O médio, que a gente acabou de fazer, que é esse aqui. Bem próximo, inclusive, ficou, né? E o claro total, distante aqui assim. E a cor do fundo, né? Olha lá. 4 tons. Então a síntese gráfica tá aí. Aí a gente pode brincar com o passar da desenvoltura do exercício, poder vir aqui e colocar o bigodinho dele e tal, né? Colocar um negocinho para fora. De repente aquele calombinho que tem ali em cima. Fazer alguns brilhinhos aqui dentro assim da barbinha dele, né? Fica legal. E acho que por aí já está estudado, né? Só para vocês poderem ver a síntese gráfica, como funciona legal. E aí é o mesmo tom, tá? Então, síntese tonal do Amundsen é total, né? Não precisa mais que isso, né? A gente consegue já fazer mais ou menos definido o que precisa com essa quantidade de tons, né? Teria uma variedade de tons no fundo, né? Que daria para explorar. A gente colocar mais um pouquinho de cinza aqui, assim, né? Ó. E com isso conferir mais informação, né? Ó. Fica legal também. Né? Mais detalhes aqui assim, dentro, do rosto. Enfim. E aí você vai detalhando até chegar num resultado gráfico mais próximo, tá bom? Então é isso, do Amundsen foi esse o estudo. Então vamos lá para o do Sargent. A gente tem aqui a síntese gráfica interessante com figura e fundo. Esse aqui é uma pintura, né? Então saímos do campo um pouco da ilustração, vamos de novo para o campo de análise da realidade um pouco, né? Então se a gente pintava pessoas ao ar livre, né? Fazia retratos e tudo mais e tem essa característica de representar uma luz de verdade e tal, né? Então acho que a primeira coisa que me chama a atenção aqui é a silhueta da moça, né? Como é retrato, né? Tá retratando a silhueta da moça. Então, a primeira coisa que vem na prioridade para mim aqui. Então, é isso que eu vou fazer, tá? Então, o rosto aqui assim, tô fazendo toda a silhueta dela. Talvez ela fique meio cabeçudinha aqui assim, porque eu tô fazendo sem RAF, né? Mas é legal, vai ficar legal. Legal. Aí a gente tem o primeiro contraste, então, que é figura e fundo aqui, ó. Tá? A princípio, vou colocar a figura escura contra o fundo, mas não é uma realidade para toda a imagem, né? A gente pode ter esse tom tão cinza aqui separado e o tom médio aqui do fundo separado, mas com certeza não tem mais tons para a gente colocar nessa figura desse fundo, porque tem uma dança entre figura e fundo aqui que não é para qualquer um não, hein, gente. Primeiro que a figura escurece muito no rosto, né? Então acho que a primeira coisa que eu vou fazer vai ser isso. A figura escurece demais aqui no rosto, né? Então vou fazer a síntese gráfica. E aí outras áreas que a gente tem um pouquinho de escuro aqui, um pouquinho de escuro nas costas dela e o contraste do vestido e da mão aqui assim, né? Ó, contra a leveza de claros da blusa, né? Então esse vai ser o terceiro tom que eu vou escolher. Vou escurecer bem aqui, vamos para cá assim, ó. Né? E a gente pega esse tom aqui e já coloca aqui também na nossa escala. Então, a gente tem esses três tons aqui acontecendo, tá? E agora a gente vai então por um claro no fundo
que eu acho que ele é intermediário e que ele começa a acontecer aqui, né? Ó. Legal, já separou bem, né? Deu pra sacar o que acontece, né? E esse tom é um tom chatinho ou legalzinho, depende do seu ponto de vista, do seu senso de humor, que ele vaza pro fundo com bastante frequência, né? Então seria isso aqui, né? Ó. Na camisa dela tem essa qualidade do claro vazar pro fundo, né? E a gente clareia ele aqui até chegar no ponto quase, né? Mais ou menos isso. E ele seria um tom intermediário, então aqui, ó. Não, ele seria o tom do fundo, né? Ó, é o tom do fundo. Ah, legal? Por enquanto seria isso. Aí a gente pode ter mais um escuro no fundo. Talvez um médio como esse aqui, ó. Resolva, né? Que vai ficar em toda a área do fundo aqui assim, ó. Né? Brincando de revelar e desrevelar a figura um pouquinho, né? Acho que a gente pode entrar com o escuro um pouco mais para dentro aqui, ó. E a gente pode também agora finalmente ter uma claro final, né? Claro mais evidente que é da camisa aqui, né? Dela. Então vamos lá, vamos desenhar ele aqui, que ele fica muito sutil aqui em uma área bem específica aqui, dando definição e ponto focal absoluto ali, né? Na imagem. É isso, claro, né? Talvez tenha um pouquinho aqui assim, em outras áreas aqui que depois eu vou complementar de alguma outra forma, tá? Mas seria isso aqui e ele clareia bem assim, ó, né? A ponto de estourar e a gente chegar na síntese. Então é uma coisa linda, né? Sempre gostei de estudar em cima do trabalho do Sargent, né? Agradeço muito as referências da Quântica, a gente teve muitas referências do Sargent lá para trabalhar, graças à curadoria e à coordenação do Anderson Nascimento, da Júlia, do Davi, né? Que facilitavam na hora de a gente ter boas referências, tá? Isso aí. Então, síntese gráfica é essa, tá? Dessa imagem do Sargent. Até daria para fazer mais um tom escuro, né? Aqui para separar, vou fazer só para vocês verem aqui. Mas ó, seria um tomzinho que daí brinca de definir o rosto mesmo, né? Brinca de definir o rosto, dá ênfase no escuro geral aqui. E que também obscurece algumas áreas aqui de forma interessante. Que pode também estar em outras áreas aqui embaixo, né? Formando as dobras da roupa e tal, né? Então, é um pouco de um convite, tá? Você pode ter mais ou menos isso de acordo com o que você quiser estudar, tá? Então não precisa ficar só em 4 tons, se você tiver afim de testar mais coisa ali. A imagem às vezes pede, né, que a gente dê uma brincada um pouco, então vai lá e se diverte, tá? Pô, bem legal, hein? Síntese gráfica de deixar a gente feliz no final, né? Legal. Acho que eu vou colocar esse cinza aqui, ó, também um pouquinho aqui no fundo, ó. É onde está a assinatura do Sargent, né? Lá atrás. Isso aí, beleza? Então é isso, o Sargent já foi rápido. A gente tem a Loish. A Loish é uma imagem muito interessante porque eu escolhi essa porque a gente não vê muitas imagens em que ela faz isso bastante, na verdade, mas não tem tanta riqueza de cenário. Acho que é uma das imagens da Loish que eu vi que tem mais riqueza de cenário definido, criado, né? E o legal é que a gente pode começar com ela bem escura, assim, né? Porque, porque a síntese tonal de figura e fundo é da figura clara contra o fundo, né? Então, não em toda, né, ela, mas eu vejo uma grande silhueta aqui assim, ó, que é
própria desse fundo interessante de máquinas aqui que ela criou, que eu vou fazer uma síntese gráfica aqui qualquer, para vocês poderem ver como é que seria um estudo disso aqui, né? Sem precisar fazer todos esses detalhes, né? Porque às vezes a gente olha todo esse detalhe aqui e quer parar no meio, né? Mas existe uma síntese gráfica aqui, possível, que é bem legal. E que é esse o convite que eu faço para a gente observar, tá bom? Que é essa maquinona aqui, né? Olha lá, criando uma silhueta bacana. Legal. Então essa é a primeira coisa que eu recorto. Na verdade, acho que estaria até fazer mais um pouco aqui assim, né? Vou fazer mais um pouco aqui. Aqui tem uns raios muito legais também entrando. Aqui tem uma outra forma abstrata que a gente pode retratar também. E isso aqui sintetizou o que a gente precisa, tá bom? Ó, se a gente pôr aqui um clarinho aqui, a gente já tem basicamente o cenário, né, que ela criou, né, em síntese tonal, né? Então vamos já separar aqui os tons, né? Então esse aqui é o primeiro tom mais escuro, esse é o segundo tom e a figura da mocinha ali embaixo vai estar eu vou fazer ela já num outro tom, tá? Vou fazer ela num claro e ela vai estar recortada aqui assim, né? Na verdade, eu vou fazer escuro primeiro. Muito legal a silhueta do personagem, né? Pode ser mais escuro do que o fundo um pouquinho, pra gente poder entender o que nós vamos fazer. Primeiro. E esse seria um terceiro tom, né? Ó. Mas não é só por aí, né? Ela tem uma elegância aqui na escolha dos tons da moça. E ela clareia bem a moça aqui nessa área. E tem umas áreas no chão que a gente pode fazer uso também. Que são inclusive acho que as áreas mais claras da imagem, né? Olha lá. Legal. Aqui, então a gente vai fazer um recorte. Vem aqui para cima, clarear. E calma, eu sei que ficou ali recortado, mas calma que vai dar certo. A gente vai subtrair aqui, ó, a moça. Legal, lá, tá vendo? Tá, já tá definindo. Não vamos muito para além disso, não. Só fazer a síntese gráfica para vocês poderem ver. E isso acho que é a parte mais clara da imagem, né? E que obviamente vai ter outras áreas aqui que a gente pode colocar uns clarinhos estratégicos assim, né? Para criar definição, né? Seria por aqui, né? Talvez até teria um tom. Talvez esse tom pode ser mais escuro, né, inicialmente. E a gente define. Que na verdade precisaria ter cortado um pouquinho da imagem. Deixa eu cortar um pouquinho aqui. Muito forte, né? Claro. Mas daria para ter um outro claro mais claro aqui assim, né? Que quase não se repete, né? Ele é pontual mesmo e que tem áreas muito específicas onde ela escolheu colocar para deixar o negócio mais claro. Ó. Então a gente teria esse outro tom aqui também, tá? Legal. Então cheguei ao fim aqui da demonstração para vocês. Bom, então é isso. Espero que tenham curtido aí a minha demonstração aí de como estudar tons e como é importante uma boa síntese tonal e como daqui você pode já começar a definir todas essas áreas tonais e como a partir dessa simplicidade você consegue ter o foco da sua imagem, tá bom? Não esqueça de conferir o resto do conteúdo do canal. A gente tem o Dentro do PSD onde eu abro minhas imagens para mostrar, né? E até inclusive tem um complemento disso aqui, né? Tanto no vídeo sobre cor que eu comentei com vocês, que são estudando os principais esquemas de cor, quanto
no dentro do PSD, eu mostro como transformar os tons em boas cores, né? Então, se você tem interesse em ver isso, vai lá, dá uma olhada na nossa playlist, tanto do dentro do PSD quanto na playlist de tutoriais, onde tem esse vídeo de cor. Tá? Eu tenho um Instagram que é @BrunoDelReyArt, e lá você tem condição de seguir todo o meu conteúdo fragmentado, né? Eu frequentemente faço pequenas pílulazinhas dos vídeos aqui do YouTube e ponho lá. Eu ponho aqui no YouTube, mas não estou pondo mais, tá? Só coloco no Instagram. Então, se você tem vontade de ver o conteúdo fragmentado, me segue lá, tá? Assim como as outras novidades, né? Eu estou lançando um curso chamado Estudando Fundamentos com Del Rey, que é um curso de desenho super completo, com 6 módulos. Se você tiver interesse em saber mais, vai lá dar uma olhada. Para além disso, você pode adquirir o meu livro, que está aqui atrás de mim, o 4 Tons, tá? E por R$15. A gente calcula o frete. Se você tiver interesse, me manda uma mensagem inbox ou pelo e-mail bruno.delrey@gmail.com ou pelo e-mail estudandocondelrey@gmail.com, tá bom? Qualquer um dos dois e-mails a gente atende aí. Então até a próxima. Obrigado por acompanhar. Compartilha com aquele amigo, dá uma curtida. E se você não é inscrito, se inscreve, tá bom? Valeu aí e até o próximo Desenhando com Del Rey.